Olá, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está ouvindo isso? A estrada cortava o sertão feito cicatriz antiga que nunca sara direito. O sol de meio-dia caía como martelo na bigorna, rachando a pele de quem ousava desafiar o calor do jalapão. Cada passo do meu cavalo levantava uma nuvem de poeira vermelha que grudava na garganta, na roupa, na alma. O ar tinha cheiro de terra queimada e promessas que o tempo esqueceu de cumprir. Eu voltava das minhas terras, se é que ainda posso chamar aquilo de meu. 3 alqueires de nada no meio do nada, onde o vento vira esquina e os rastros se apagam antes mesmo de serem feitos. Os antigos do povoado diziam que eu era sombra, espírito, presságio, que quando eu aparecia era porque alguém precisava ser salvo. Besteira de gente que não tem o que fazer além de inventar lenda para dar sentido ao mundo. Mas talvez eles soubessem de algo que eu ainda estava aprendendo. O cavalo branco pisou firme numa pedra solta. O barulho ecoou pelo silêncio como tiro de advertência. Foi então que senti aquela coisa no peito, aquele aperto que vem antes da tempestade. O ar mudou, ficou pesado, carregado de algo que não conseguia nomear. Ao longe, uma nuvem de poeira subia como fumaça de incêndio. Alguém cavalgava com pressa ou com fúria. Apertei as rédeas. Meus dedos calejados conheciam o couro gasto de cor, sabiam quando algo estava errado. O cavalo sentiu também. Suas orelhas se mexeram, atentas. Galopamos morro acima, cortando pelos atalhos que só quem nasce no sertão conhece. E foi então que vi um homem montado num cavalo escuro, chicoteando o animal com violência desesperada. Mas não era isso que fez meu sangue gelar. Era o que vinha atrás dele. Presa por uma corda esticada à sela, uma figura em branco era arrastada pela terra como se fosse um fardo indesejável. Não era qualquer figura. Era uma mulher. E pelo que restava do tecido rasgado e sujo, era uma noiva. O vestido branco riscando o chão feito rastro de sofrimento. Os punhos amarrados, os joelhos sangrando, deixando manchas vermelhas na poeira. O rosto coberto de terra e medo, os cabelos soltos se misturando com os espinhos do caminho. Minha mão foi sozinha para o laço pendurado na sela. Os músculos tensos, a respiração curta. Não pensei, não hesitei. Só senti aquela coisa ardendo no peito, a mesma que me fez deixar tudo para trás 3 anos atrás, quando enterrei Rosa e a criança que ela carregava. Galopei como se a vida dependesse daquilo. E talvez dependesse o Apache que um dia fui, antes de virar fantasma de mim mesmo, despertou como bicho ferido. Cortei caminho pela lateral, aproveitando uma descida íngreme que só eu conhecia. O cavalo branco voou sobre as pedras, confiando em mim como eu confiava nele. Quando surgi na estrada, bem na frente do agressor, meu cavalo relinchou alto. O som rasgou o ar como grito de guerra. O homem puxou as rédeas com tanta força que quase derrubou o animal. Seus olhos eram de quem perdeu a razão há muito tempo. "Sai da frente, Apache!" Ele berrou, a voz rouca de quem bebeu ódio no lugar de água. "Isso não é da sua conta", não respondi. Nunca respondo quando as palavras já apodreceram antes de sair da boca. Lancei o laço. A corda cortou o ar com precisão de anos de prática. Anos de solidão que me ensinaram a fazer das mãos o que a voz se recusava a ser. O nó se fechou certeiro na corda que prendia a mulher. Um puxão seco e ela se partiu. A noiva caiu no chão, livre. Ela não se mexeu. Só ficou ali, encolhida como animal ferido, o peito subindo e descendo numa respiração desesperada. O vestido branco agora era marrom de terra e vermelho de sangue. Mas ela estava viva. O agressor tentou partir para cima. Chicoteou o cavalo. Berrou palavras que o vento levou embora.
mas quando viu meu cavalo empinar e o laço girando novamente no ar, percebeu que aquela luta ele não ia ganhar. Fugiu como covarde que sempre foi. Desmontei devagar. A mulher tremia, os olhos fechados, as mãos ainda amarradas tentando se proteger de algo que só ela via. Não disse nada. Às vezes o silêncio cura mais que qualquer palavra. Peguei minha faca e cortei as cordas que machucavam seus pulsos. A pele estava em carne viva, marcada pela crueldade de quem um dia prometeu cuidar dela. Quando ela abriu os olhos, vi o medo mais puro que já encontrei. Não era medo de mim, era medo do mundo inteiro. "Você está segura?", murmurei, a voz áspera de quem não conversava há dias. "Ninguém vai te machucar." Ela tentou falar, mas só saiu um som estrangulado. Lágrimas desceram pelo rosto sujo, abrindo trilhas limpas na poeira acumulada. Peguei-a nos braços, pesava menos que uma promessa quebrada, e a coloquei na sela do meu cavalo. Ela se agarrou na crina branca como quem se agarra na vida. Enquanto caminhávamos em direção à minha cabana, senti algo mudando dentro de mim. Como se aquela mulher arrastada tivesse arrastado também alguma coisa que eu havia enterrado junto com Rosa. Não sabia ainda que história ela carregava. Que segredo a havia levado até ali? Que filha esperava por ela em algum lugar distante? Só sabia que pela primeira vez em 3 anos eu tinha feito algo que importava. E talvez fosse isso que os antigos viam quando diziam que eu era presságio. Não presságio de morte, presságio de vida que insiste em brotar, mesmo quando a terra parece infértil demais para qualquer esperança. Uma cabana ficava escondida numa baixada onde 3 riachos se encontravam, cercada por buritis que pareciam soldados montando guarda. Era um lugar que não aparecia em mapa nenhum, longe o bastante da estrada para que ninguém chegasse por acaso. Carregei a mulher até a varanda. Ela não pesava quase nada, como se o sofrimento tivesse drenado até a substância dos seus ossos. O vestido de noiva, que devia ter sido bonito uma vez, agora era só farrapos grudados na pele machucada. Deitei-a no catre que ficava no canto da sala, o mesmo onde Rosa havia passado suas últimas noites, tossindo sangue e sussurrando promessas que nunca teve tempo de cumprir. Sacudi a cabeça. Não era hora de visitar fantasmas. A mulher abriu os olhos quando sentiu o colchão afundar. Eram olhos castanhos, fundos como poço seco, carregados de uma tristeza que ia além do que tinha acabado de acontecer. Era uma tristeza antiga, de quem já carregava feridas bem antes de ser arrastada por aquela estrada. "Como você se chama?", perguntei baixo, agachado ao lado do catre. Ela me olhou como se a pergunta fosse em língua estrangeira. Os lábios se mexeram, mas não saiu som. Depois de um tempo, conseguiu um sussurro. "Lucia, Lucia", repeti, deixando o nome assentar no ar. "Vou cuidar dos seus ferimentos. Depois você me conta o que aconteceu." Ela assentiu com a cabeça, mas vi o medo dançar nos olhos dela. Não era medo de mim, era medo de contar. Medo de que eu também a julgasse, a condenasse, a abandonasse. Busquei água limpa do riacho, folhas de barbatimão e um pano velho que Rosa havia deixado. Sentei na beira do catre e comecei a limpar os ferimentos com cuidado. Os joelhos estavam em carne viva, os pulsos roxos e inchados. Cada toque arrancava um gemido abafado que ela tentava engolir. "Por que ele fez isso com você?", perguntei enquanto passava o pano nos cortes. O silêncio se esticou entre nós como corda bamba. Lucia fechou os olhos e viu uma lágrima descer devagar pela têmpora. "Eu menti para ele", disse finalmente a voz tão baixa que quase se perdeu no barulho da água correndo lá fora. "Mentiu sobre o quê?" Ela se contraiu toda, como se as palavras fossem pontas de faca saindo da garganta. Sobre ter uma filha." Parei o que estava fazendo. Olhei para ela, esperando. "Uma menina de 7 anos", continuou, os olhos ainda fechados. "Ela mora com minha mãe em Palmas. Eu
Eu tinha medo de contar para ele. Medo de que ele não me aceitasse. Medo de que fosse embora. E por que não contou? Porque ele dizia que queria começar tudo do zero comigo, que o passado não importava. Mas depois começou a falar de filhos, nossos filhos, de como seria nossa família perfeita. Ela abriu os olhos e me encarou. Como eu ia dizer que já tinha uma família? Como ia explicar que havia mentido desde o começo? Terminei de limpar os ferimentos e me levantei para buscar um cobertor. Quando voltei, ela estava chorando em silêncio, as lágrimas caindo no tecido sujo do vestido. Ele descobriu ontem, murmurou. Pegou meu celular enquanto eu tomava banho. Viu as fotos, as mensagens. Um vídeo que ela mandou me chamando de mamãe. Cobria com o cobertor puído, o mesmo que Rosa havia usado nos últimos dias. Era estranho como aquele pedaço de pano parecia carregar toda a ternura que eu não conseguia mais expressar em palavras. O que ele disse quando descobriu? Nada. Sorriu. Disse que estava tudo bem, que conversaríamos depois do casamento. Lúcia puxou o cobertor até o queixo. Mas eu vi nos olhos dele, vi o ódio, e mesmo assim eu fui. Por quê? Porque pensei que, se eu me casasse com ele e se mostrasse que o amava, talvez ele perdoasse. Talvez conseguisse aceitar minha filha também. Sentei na cadeira de palha que ficava do outro lado da sala. A mesma onde eu passava as madrugadas vigiando Rosa, escutando a respiração dela ficar cada vez mais fraca. Qual o nome da sua filha? Pela primeira vez, desde que a trouxe para cá, vi algo além de medo nos olhos de Lucia. Um brilho pequeno, mas genuíno. Sofia. Ela tem 7 anos e adora desenhar. Faz uns desenhos de princesa que... A voz dela quebrou. Que ela diz que são de mim. Me desenha de vestido, sorrindo, segurando a mão dela. Há quanto tempo você não a vê? 3 meses. Ele não gostava quando eu falava dela. Dizia que eu ficava triste depois das ligações, que era melhor me concentrar no nosso futuro. O silêncio voltou a se instalar entre nós. Lá fora, o vento balançava os buritis com um sussurro que parecia canção de ninar. Lucia fechou os olhos, exausta. Eu fiquei ali, olhando para ela, tentando entender como alguém consegue amar tanto que aceita se apagar para fazer o outro feliz. Ela sabe que você ia se casar? Perguntei depois de um tempo. Sabe? Falei que talvez ela ganhasse um pai novo, que íamos poder ficar juntas de novo logo, logo. E agora? Lucia abriu os olhos e me olhou como se eu tivesse perguntado como ela ia ressuscitar os mortos. Agora eu não sei como voltar para ela desse jeito. Como explicar por que estou machucada? Como contar que o homem que ela estava ansiosa para conhecer quase me matou? Levantei da cadeira e fui até a janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue. Lembrei de Rosa me perguntando nos últimos dias se eu achava que nossa filha que ela perdera ia entender por que a mãe tinha que ir embora. Como se o amor pudesse ser explicado através da dor. Crianças entendem mais do que a gente imagina, disse sem me virar. E perdoam mais também. Quando olhei para trás, Lucia havia adormecido. A respiração dela era irregular, interrompida por soluços que vinham mesmo no sono. O cobertor subia e descia no ritmo de quem ainda luta, mesmo inconsciente. Saí para a varanda e acendi um cigarro de palha. A fumaça subiu reta no ar parado, se desfazendo devagar como as ilusões que a gente constrói sobre as pessoas. Pensei no homem que havia arrastado aquela mulher pela estrada. Pensei na menina em Palmas, esperando pela mãe. Pensei em Rosa e em como às vezes o amor não basta para manter as pessoas vivas. Mas às vezes, pensei olhando para dentro da cabana onde Lucia dormia, às vezes é só o que resta. E talvez seja o suficiente para recomeçar. Ao longe, um bem-te-vi cantou sua melodia melancólica. Era o som da vida insistindo, mesmo quando tudo parecia perdido. Terminei o cigarro e voltei para dentro.
Ia ser uma noite longa. E amanhã teria que ajudar uma mulher quebrada a juntar os pedaços de si mesma, sem saber que no processo talvez eu começasse a juntar os meus também. Acordei com o barulho de galhos quebrando lá fora. Era madrugada ainda, aquela hora em que o mundo fica suspenso entre a noite e o dia, quando até os grilos fazem silêncio. Minha mão foi instintivamente para o revólver que guardava debaixo do travesseiro. Lucia dormia no catre, mas sua respiração estava agitada. Suor frio molhava a testa dela, e ela murmurava palavras soltas que o medo transformava em pesadelo. Não, por favor, Sofia, não machuca ela. Me levantei devagar, os pés descalços tocando o chão frio de terra batida. Outro barulho lá fora. Definitivamente não era animal. Animais não quebram galhos com tanta regularidade. Era alguém tentando se aproximar sem fazer ruído e falhando. Caminhei até a janela e espiei pela fresta das madeiras. A lua estava escondida atrás das nuvens, deixando tudo mergulhado numa escuridão que parecia sólida. Mas eu conhecia cada sombra, cada formato das árvores ao redor da cabana. E tinha algo ali que não deveria estar. Uma silhueta se movia entre os buritis, parando, observando, avançando de novo. O homem que havia arrastado Lucia pela estrada tinha voltado. Meu sangue esquentou. Apertei o cabo do revólver até os nós dos dedos ficarem brancos. 3 anos morando naquele isolamento me ensinaram a valorizar a paz, mas também me ensinaram que algumas pessoas só entendem uma linguagem. Lucia gemeu mais alto, o corpo se contorcendo debaixo do cobertor. Mãe, desculpa, eu não queria mentir. Olhei para ela, depois para fora. O desgraçado estava se aproximando da varanda. Via o contorno da arma na mão dele, o jeito cauteloso como pisava. Não tinha vindo para conversar. Pensei rápido. Se eu saísse pela porta da frente, ele me veria. Se esperasse ele entrar, Lucia correria risco. Mas havia uma terceira opção. A porta dos fundos dava direto para o riacho. Se eu conseguisse sair por ali, podia contornar a cabana e pegá-lo pelas costas. Era arriscado, mas melhor que esperar sentado. Calcei as botas devagar, sem fazer barulho. Peguei também a faca de cabo de chifre que Rosa me deu no nosso primeiro ano juntos. Ainda lembrava dela dizendo, para quando as palavras não forem suficientes. Hoje as palavras definitivamente não iam servir. Saí pelos fundos e mergulhei direto no riacho. A água gelada me fez arrepiar inteiro, mas abafou qualquer som que eu pudesse fazer. Nadei uns 10 metros rio abaixo, depois saí na margem oposta, atrás de uma moita de capim-navalha. Dali eu podia ver a cabana inteira. O homem tinha chegado na varanda e estava testando a porta. Quando percebeu que não estava trancada, sorriu. Era um sorriso que não tinha nada de humano. Ele entrou. Corri pela lateral da cabana, os pés molhados, escorregando na terra seca. Quando cheguei na porta da frente, ouvi a voz dele lá dentro. Acorda, sua mentirosa. Chegou a hora de acertar as contas. Lucia gritou. Foi um grito fino, desesperado, que cortou a madrugada como vidro quebrado. Por favor, eu não fiz nada. Só me deixa ir embora. Ir embora. A voz dele estava carregada de um ódio que parecia vir de muito tempo. Depois de me fazer de palhaço na frente de todo mundo, depois de me enganar por 2 anos, entrei pela porta com o revólver em punho. Ele estava em pé ao lado do catre, apontando a arma para a cabeça de Lúcia. Quando me viu, não pareceu nem um pouco surpreso. Sabia que você ia aparecer, Apache. Gente como você não consegue ficar quieta quando tem injustiça no mundo. Abaixa a arma, disse, mantendo a minha firme na direção dele. O quê? Vai me matar? Ele riu, mas era uma risada sem alegria. Sabe o que essa aí fez comigo? 2 anos, Apache. 2 anos planejando casamento, falando de família, de futuro. E o tempo todo ela escondia uma filha. E daí? E daí? Ele apertou mais a arma contra a cabeça de Lucia. Uma filha, Apache, de outro homem.
E ela deixou eu fazer planos, comprar aliança, pagar igreja, tudo baseado numa mentira. Lucia chorava baixinho, o corpo tremendo tanto que fazia o catre ranger. Eu ia contar, sussurrou. Eu ia contar depois do casamento. Mentira, ele berrou. Você nunca ia contar. Ia me usar para dar estabilidade para você e sua bastarda, não era? Pensou que eu era otário. A palavra bastarda ecoou na cabana como tiro. Vi o rosto de Lucia se contorcer de dor. Não era dor física, era a dor de ouvir alguém falar assim da pessoa que ela mais amava no mundo. Fala assim da menina de novo, disse minha voz saindo mais baixa e perigosa do que eu pretendia. E vai ser a última coisa que você fala na vida. Ele me olhou com atenção pela primeira vez. Viu alguma coisa nos meus olhos que fez o sorriso dele morrer. Você não entende, Apache. Essa mulher me destruiu, me fez desperdiçar 2 anos da minha vida com mentiras. E você acha que isso te dá direito de arrastá-la feito animal pela estrada? Dá direito de fazer ela pagar pelo que fez? Não dá direito de nada. O silêncio se esticou entre nós. Lá fora, o vento balançava os buritis com um som que parecia lamento. Lucia parou de chorar, mas ainda tremia. Sabe o que mais me deixa com raiva? Ele continuou, a voz ficando mais aguda. É que agora todo mundo vai saber que eu fui enganado, que sou idiota, que não consegui nem escolher uma mulher direito. E foi aí que entendi. Não era sobre Lucia, nunca tinha sido, era sobre o orgulho ferido dele, sobre como ia parecer para os outros. O sofrimento dela era só um detalhe. Então, para com isso, disse. Vai embora e deixa ela em paz. Não posso, ele balançou a cabeça. Agora que chegou até aqui, tem que terminar. Terminar como? Ele olhou para Lúcia, depois para mim. Nos olhos dele vi uma loucura fria, calculada. Vocês dois vão desaparecer. Um acidente. Aí eu invento uma história qualquer sobre ela ter fugido com outro homem. Fica até melhor para mim. Foi quando percebi que ele não era só um homem violento. Era um homem que havia cruzado uma linha da qual não tinha volta. E isso o tornava muito mais perigoso. A filha dela, disse, tentando ganhar tempo, vai ficar esperando pela mãe para sempre. Problema dela. Devia ter pensado nisso antes de mentir. Lúcia gemeu baixinho. Uma única palavra. Sofia. E foi ouvindo aquele nome sendo sussurrado como oração que decidi o que tinha que fazer. Não ia deixar mais uma criança crescer sem mãe. Não enquanto ainda tivesse força para impedir. O tempo parou. Naquele momento, a cabana virou uma bolha suspensa no mundo, onde só existíamos nós três, e as decisões que iam marcar o resto das nossas vidas. Lucia sussurrou o nome da filha mais uma vez. Sofia. Uma palavra carregada de tanto amor que conseguiu cortar através do medo. Foi quando vi. Nos olhos do homem, uma hesitação. Pequena, mas estava lá. Por um segundo, ele baixou a guarda. A arma tremeu na mão dele. Não pensei. Meu corpo se mexeu antes da mente. 3 anos de solidão me ensinaram a agir no instinto, sem hesitar quando a vida dependia de segundos. Atirei-me para o lado, rolei pelo chão e disparei uma vez. O tiro ecoou na cabana como trovão, deixando os ouvidos zunindo. A bala pegou a arma da mão dele, que voou longe, batendo na parede. Ele gritou, segurando a mão ferida. Sangue escorria entre os dedos. Levantei rápido, mantendo o revólver apontado para ele. Lucia se encolheu ainda mais no catre, cobrindo os ouvidos com as mãos. Acabou, disse, a voz firme, apesar do coração batendo como tambor. Ele me olhou com uma mistura de dor e raiva que fazia as veias do pescoço saltarem. Você não sabe o que fez, Apache. Não sabe quem eu sou na cidade. Vão vir atrás de você. Deixa vir. Ela não vale isso. Nenhuma mulher mentirosa vale isso. Foi aí que perdi a paciência.
3 passos rápidos e estava na frente dele. O cabo do revólver encontrou o lado da cabeça dele num movimento seco. Ele caiu no chão, atordoado, mas consciente. "Escuta bem", disse, agachando ao lado dele. "Você vai embora daqui. Vai voltar para sua cidade e contar para todo mundo que o casamento não deu certo, que vocês decidiram que não eram um para o outro, e nunca mais vai procurar essa mulher ou a filha dela." "E se eu não fizer isso?" Encostei o cano do revólver na testa dele. "Aí você vai descobrir que existe coisa pior que ser feito de bobo na frente dos outros." Ele engoliu seco, o suor descendo pela testa, misturando com o sangue do corte na cabeça. Tá bom, mas ela tem que devolver o que gastei, a aliança, o dinheiro da festa. O único dinheiro que você vai ver é o que sobrar depois de você pagar o médico para cuidar dessa mão." Ajudei-o a se levantar, sempre com a arma apontada. Ele cambaleou até a porta, ainda pressionando a mão ferida contra o peito. "Isso não vai ficar assim", murmurou antes de sair. "Eu sei", respondi. "Por isso você tem até o sol nascer para estar longe daqui. Depois disso, se eu te vir de novo, não vai ter conversa." Ele saiu para a madrugada, tropeçando pelo terreno irregular. Ouvi o barulho do cavalo dele se afastando, o som dos cascos se perdendo na distância. Fechei a porta e me virei para Lucia. Ela estava sentada no catre, abraçando os joelhos, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Você matou ele?" "Não, mas fiz ele entender que tem coisa pior que a morte." Ela começou a chorar. Não era choro de medo dessa vez. Era alívio puro, misturado com uma exaustão que parecia vir dos ossos. Sentei na cadeira de palha, colocando o revólver na mesa. Minhas mãos tremiam um pouco. Fazia muito tempo que eu não precisava usar arma contra outro homem. "Ele não vai voltar?" perguntou Lucia, a voz pequena. "Não. Homem como ele só é corajoso quando tem certeza que vai ganhar. Agora ele sabe que não tem. E se ele trouxer outros?" Olhei para ela. Os cabelos ainda bagunçados, o rosto marcado pela terra e pelo choro. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma fagulha pequena que não estava lá antes. "Aí a gente vai estar pronta." "A gente?" A pergunta ficou suspensa no ar. Percebi que havia dito sem pensar. Fazia 3 anos que eu não falava "a gente" sobre nada. Desde Rosa, minha vida era só eu. Sempre eu. "Se você quiser ficar", disse devagar, "até se sentir segura para voltar para sua filha." Lucia olhou para as próprias mãos. Os pulsos ainda estavam roxos, onde as cordas haviam mordido a pele. "Eu não sei se consigo voltar. Não assim. Como é que eu explico para a Sofia? Como é que eu conto que o homem que ela estava esperando conhecer quase me matou? Você conta a verdade, que às vezes as pessoas escondem quem realmente são, e que isso não foi culpa sua, mas foi culpa minha. Eu menti para ele. Levantei da cadeira e fui até a janela. O primeiro clarão do amanhecer começava a pintar o horizonte de rosa pálido. Os bem-te-vis já começavam seu coral matinal. "Lucia", disse sem me virar, "você mentiu porque tinha medo. Medo é humano. O que ele fez com você, isso não é humano. Mas e se ela me perguntar por que eu não contei sobre ela? Por que escondi? Aí você fala que estava com medo de perdê-la e que agora entendeu que o amor verdadeiro não tem medo da verdade. Quando me virei, vi que ela estava me olhando de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo em mim que eu mesmo não sabia que estava mostrando. "Por que você está me ajudando?" perguntou. "Você nem me conhece." Era uma pergunta que eu vinha fazendo para mim mesmo desde que a trouxe para cá. Por que sair do meu isolamento? Por que me importar com os problemas de uma estranha? Porque uma vez eu perdi alguém que amava, disse finalmente. E desde então ando tentando entender se a gente tem algum controle sobre as coisas ruins que acontecem. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para compensar. E tem? Talvez seja isso. Quando a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente ajuda. Sem pensar em recompensa.
sem pensar se a pessoa merece, só ajuda. Lucia ficou quieta por um tempo. Lá fora, o sol foi subindo, trazendo calor e a promessa de um dia novo. Os passarinhos cantavam como se o mundo fosse um lugar onde coisas boas ainda podiam acontecer. "Você tem foto da sua filha?" perguntei. Ela hesitou, depois pegou o celular que estava em cima da mesa. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Mexeu por alguns segundos e me mostrou. Era uma menina de cabelos cacheados e sorriso grande, segurando um desenho. No papel, duas figuras de mãos dadas embaixo de um sol amarelo. "Ela é bonita", disse, "e desenha bem. Ela quer ser artista quando crescer, ou veterinária, muda de ideia toda semana. Quantos anos você disse que ela tem?" 7. Vai fazer 8 em dezembro. Olhei para a foto de novo. A menina tinha os mesmos olhos da mãe, olhos que guardavam esperança, mesmo quando o mundo insistia em decepcioná-los. "Ela está esperando você voltar?" "Está. Ligo para ela todo domingo. Ontem não consegui ligar. Então você precisa ligar hoje." "Como? Assim? Machucada? Assustada? E se ela perceber que tem alguma coisa errada?" "Crianças são mais fortes do que a gente pensa, e mais sábias também. Ela só quer ouvir sua voz e saber que você está bem." Lúcia olhou para o telefone nas mãos. Depois olhou para mim. "Você fica aqui enquanto eu falo com ela?" "Fico." Ela discou o número com dedos trêmulos. Depois de alguns segundos, o rosto dela se iluminou. "Oi, meu amor, é a mamãe." E pela primeira vez desde que a trouxe para cá, vi Lucia sorrir. "Mamãe, você sumiu ontem. Vovó disse que você estava ocupada com as coisas do casamento, mas eu fiquei preocupada." A voz da menina saiu do telefone como música, clara, cheia de vida, carregada de um amor puro que fez algo apertar no meu peito. Fazia muito tempo que eu não ouvia a voz de uma criança chamando pela mãe. Lucia fechou os olhos, as lágrimas descendo devagar pelo rosto ainda marcado. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. "Desculpa, meu amor. A mamãe teve que resolver umas coisas importantes." "E o casamento? Já aconteceu? Eu posso chamar ele de pai agora?" O silêncio se esticou. Vi Lúcia abrir a boca, fechar, abrir de novo. Como explicar para uma criança de 7 anos que o mundo não é o lugar seguro que ela imagina? "Não, Sofia. O casamento não vai acontecer." "Por quê? Vocês brigaram?" "Não exatamente. É que, às vezes, as pessoas descobrem que não são feitas uma para a outra, sabe? Como quando você tenta encaixar duas peças de quebra-cabeça que parecem que servem, mas não servem." "Mas você estava feliz. Eu vi nas fotos que você mandou." Lucia olhou para mim, os olhos pedindo ajuda. Fiz um gesto com a cabeça, encorajando-a a continuar. Eu estava feliz, sim, mas depois eu entendi que estar feliz de verdade é diferente. É quando você pode ser você mesma, sem esconder nada. "Você escondeu alguma coisa dele?" A pergunta saiu com a simplicidade brutal que só criança consegue ter. Lucia respirou fundo. Escondi você." "Eu? Por quê?" "Porque eu tive medo, meu amor. Medo de que ele não gostasse de você. Medo de que ele fosse embora se soubesse que eu já tinha a filha mais linda do mundo." O silêncio do outro lado da linha durou tanto que Lucia olhou para o telefone, achando que a ligação tinha caído. "E Sofia, você está aí?" "Estou." A voz da menina saiu mais baixa. "Você tinha vergonha de mim?" Foi como se alguém tivesse dado um soco no estômago de Lucia. Ela se dobrou sobre si mesma, a mão livre apertando o peito. "Não, nunca. Sofia, você é a coisa mais importante da minha vida. Eu nunca teria vergonha de você." "Então, por que escondeu?" Porque às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo. E eu estava com muito medo de ficar sozinha. "Mas você não está sozinha. Você tem eu." A simplicidade da frase cortou o ar como lâmina. Lucia começou a soluçar, o telefone tremendo na mão. "Eu sei, meu amor, eu sei.
e você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Mamãe, você está chorando? Estou, mas são lágrimas boas. São lágrimas de quem entendeu uma coisa muito importante. O que você entendeu? Que não preciso de mais ninguém para ser feliz. Só preciso de você. Do outro lado da linha veio um barulhinho que demorei para identificar. Era Sofia fungando também. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, minha princesa, mais que todas as estrelas do céu. Quando você vem me buscar? Lúcia olhou para mim de novo. Dessa vez não era pedido de ajuda, era uma pergunta de verdade. Ela queria saber se eu achava que ela estava pronta. Olhei para ela. O rosto ainda inchado, os pulsos roxos, o vestido de noiva rasgado que ela usava como se fosse uma armadura contra o mundo. Mas havia algo diferente nos olhos, uma força que não estava lá antes. Logo, meu amor, a mamãe só precisa de alguns dias para arrumar umas coisas, mas logo a gente vai estar junta de novo. E aí a gente vai morar só nós duas. E não vai ter mais casamento? Lúcia hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque estava aprendendo a não fazer promessas que talvez não conseguisse cumprir. Não sei, Sofia. Talvez um dia. Mas se um dia a mamãe conhecer alguém, você vai ser a primeira pessoa a saber. E só vai acontecer se você também gostar da pessoa. Combinado? Combinado. Mas ele vai ter que gostar de desenho e de sorvete de chocolate. São critérios muito importantes, disse Lúcia, rindo pela primeira vez desde que chegou ali. E vai ter que deixar eu dormir na cama de vocês quando tiver tempestade. Esse é o mais importante de todos. Elas conversaram mais alguns minutos sobre desenhos, sobre a escola, sobre o gato da vizinha que tinha tido filhotes. Conversas pequenas que pareciam gigantescas depois de tudo que tinha acontecido. Quando Lúcia desligou, ficou olhando para o telefone como se ele fosse um objeto mágico. Como é que ela consegue me perdoar tão fácil? Perguntou. Porque o amor de criança é puro, respondi. Não vem misturado com orgulho, expectativa, medo de ser magoado. É só amor. E o amor de adulto é mais complicado, vem cheio de bagagem, de cicatriz, de promessa quebrada. Ela se levantou do catre, devagar, testando se as pernas aguentavam o peso. Caminhou até a janela e ficou olhando para fora, onde o sol já estava alto, fazendo os buritis brilharem como ouro verde. Você já teve filhos? Perguntou sem se virar. A pergunta me pegou desprevenido. Fazia 3 anos que ninguém perguntava sobre minha vida antes do isolamento. Quase tive, disse finalmente. Rosa estava grávida quando morreu. Rosa era sua esposa? Era. Tuberculose levou ela e a criança. Lúcia se virou para me olhar. Como você aguenta? A dor de perder alguém assim? Não aguentei. Por isso vim morar aqui. Pensei que se eu me afastasse de tudo, a dor ia embora também. E foi? Não. Só mudou de lugar. Em vez de doer no coração, passou a doer na alma inteira. Ela caminhou até onde eu estava sentado e se acocorou na minha frente. E agora? Ainda dói? Olhei para ela. Para o rosto marcado, mas determinado. Para os olhos que tinham aprendido a carregar dor sem se quebrar. Para as mãos que tremiam, mas ainda conseguiam segurar um telefone e dizer palavras de amor para uma filha. Ainda dói, admiti, mas dói diferente. Como se a dor tivesse encontrado companhia. Companhia? Sua dor. A dor da Sofia esperando pela mãe. A dor de todo mundo que já perdeu alguém ou quase perdeu. Quando a dor não está sozinha, ela vira outra coisa. Vira o quê? Vira razão para continuar, para ajudar, para não deixar que outras pessoas passem pelo que a gente passou. Lúcia ficou quieta por um tempo, processando. Lá fora, um bem-te-vi pousou no galho de um buriti e começou seu canto melancólico. Eu quero ir buscar minha filha, disse finalmente. Quando?
Hoje, agora. Não quero passar mais um dia longe dela. Você tem certeza? Ainda está machucada, ainda está abalada. Tenho certeza. Ela se levantou e pela primeira vez vi nela algo que lembrava a mulher que devia ter sido antes de tudo isso acontecer. Machucada ou não, eu sou a mãe dela, e lugar de mãe é perto do filho. E se ele aparecer de novo, se vier atrás de você? Aí eu lido com isso quando acontecer. Não posso ficar escondida para sempre. Olhei para ela e entendi que alguma coisa havia mudado durante aquela ligação. Não era só a conversa com a filha. Era ouvir a própria voz dizendo a verdade. Era descobrir que o mundo não acabava quando você admitia ter cometido um erro. Está bem, disse, me levantando também. Eu te levo até Palmas. Você faria isso? Faria, mas com uma condição. Qual? Depois que vocês se reencontrarem, você me conta como foi. Faz muito tempo que eu não vejo um final feliz de verdade. Lucia sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda frágil, mas genuíno. Prometo. E você? Você vai continuar vivendo aqui sozinho? Era a minha vez de ficar quieto. 3 anos morando naquele isolamento, e era a primeira vez que alguém me perguntava se eu queria continuar sozinho. Não sei, respondi honestamente. Talvez seja hora de descobrir se ainda lembro como se vive perto de outras pessoas. Talvez seja mesmo. Ela foi até o catre e pegou o que restava do vestido de noiva. Por um momento ficou olhando para o tecido rasgado e sujo. O que você vai fazer com isso? Perguntei. Vou queimar, disse sem hesitar. E depois vou costurar um vestido novo. Para mim e para a Sofia. Para quando formos a algum lugar bonito juntas. E onde seria esse lugar bonito? Não sei ainda, mas sei que quando a gente encontrar, a gente vai saber que chegou. Comecei a arrumar as coisas para a viagem até Palmas. Seria uma cavalgada longa, mas eu conhecia atalhos que cortariam o caminho pela metade, e pela primeira vez em 3 anos, eu estava ansioso para chegar em algum lugar. A viagem até Palmas levou 2 dias. Cavalgamos pelas trilhas que cortam o cerrado como veias antigas, parando só para descansar os cavalos e comer o que eu havia trazido na Bornal. Lucia montava o cavalo baio que Rosa costumava usar, um animal manso que parecia entender que carregava alguém ainda frágil. No primeiro dia, ela quase não falou. Só olhava para frente, os dedos agarrados nas rédeas, como quem se segura numa promessa. Vez ou outra, pegava o telefone para ver se tinha sinal, ansiosa para ligar de novo para Sofia. Na segunda manhã, quando paramos numa aguada para os cavalos beberem, ela finalmente quebrou o silêncio. Você acha que ela vai me achar diferente? Como assim? Sei lá, mais triste, mais quebrada. Criança sente essas coisas, não sente? Molhei o lenço na água e ofereci para ela limpar o rosto. As marcas da pancada já estavam saindo, mas ainda tinha um roxo pequeno no canto do olho. Ela vai sentir que você voltou mais forte, disse. Que você enfrentou uma coisa ruim e escolheu voltar para ela. Como você tem tanta certeza? Porque eu vi você na cabana, vi você chorando, com medo, achando que tinha perdido tudo, e vi você se levantando, pegando o telefone e falando com sua filha. Isso não é coisa de pessoa quebrada. Isso é coisa de pessoa que encontrou o caminho de volta para casa. Lucia sorriu pequeno e passou o lenço molhado no rosto. Quando terminou, parecia mais nova, mais parecida com a mulher que devia ter sido antes de tudo isso. E você? Perguntou. Vai encontrar seu caminho de volta? Talvez. Ainda estou aprendendo que voltar para casa às vezes significa construir uma casa nova. Montamos de novo e seguimos viagem. O sol estava alto quando finalmente avistamos as primeiras casas da periferia de Palmas. Lucia ficou tensa na cela, o corpo todo alerta. E se ele estiver lá? E se ele for atrás da minha mãe, da Sofia? Não vai estar. Homem como ele não tem coragem de enfrentar a avó protegendo neta. E além disso, toquei no revólver pendurado na cintura.
Se estiver, a gente resolve. Chegamos na casa da mãe de Lúcia no meio da tarde. Era uma casa simples, de tijolo à vista, com um quintal cheio de plantas e um balanço pendurado na mangueira. O tipo de lugar onde criança cresce feliz. Antes mesmo de descermos dos cavalos, a porta da frente se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos saiu correndo, as mãos no peito, os olhos arregalados. Lúcia, minha filha! Atrás dela, uma menina pequena de cabelos cacheados apareceu na porta. Por um segundo, ela ficou parada, como se não acreditasse no que estava vendo. Depois soltou um grito que deve ter sido ouvido 3 quarteirões adiante. Mamãe! Lúcia desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente. Sofia correu pelo quintal, descalça, tropeçando na própria pressa. Quando se encontraram no meio do gramado, foi como 2 peças de quebra-cabeça finalmente se encaixando. Lúcia agarrou a filha e a levantou do chão, girando com ela no colo. As 2 choravam e riam ao mesmo tempo, se agarrando como se o mundo fosse acabar se uma soltasse a outra. Mamãe, você demorou tanto. Eu estava com saudade. Eu também, meu amor. Eu também estava com saudade. Por que você está com essa roupa esquisita? Cadê o vestido de noiva? O vestido ficou velho. Agora a mamãe vai usar roupas novas. Roupas de quem veio para ficar. Fiquei montado no cavalo, observando. Tinha alguma coisa na cena que me fazia lembrar de Rosa, dos planos que fazíamos para nossa filha, de como seria vê-la correr pelo quintal chamando papai, com aquela alegria pura que só criança tem. A mãe de Lúcia se aproximou de mim. O senhor é o homem que trouxe minha filha de volta? Sou. Como posso agradecer? Não precisa. Só cuida bem delas. Sempre cuidei. E sempre vou cuidar. Olhei para Lúcia e Sofia, ainda agarradas uma na outra. Sofia estava contando alguma coisa animada sobre a escola, sobre um desenho que tinha feito, sobre como queria mostrar tudo para a mãe. Lúcia escutava como se cada palavra fosse música. Mamãe, disse Sofia de repente, olhando na minha direção. Quem é o homem do cavalo? Lúcia se virou para mim, ainda com a filha no colo. Esse é... Ela hesitou por um segundo. Esse é um amigo muito especial. Um amigo que me ajudou quando eu mais precisava. Ele vai ficar para o jantar? Lúcia me olhou, uma pergunta silenciosa nos olhos. Eu já estava pronto para dizer que não, que tinha que voltar, que não queria atrapalhar o reencontro delas. Mas aí me lembrei do que eu mesmo havia dito. Às vezes, voltar para casa significa construir uma casa nova. Se não for incômodo, disse, desmontando do cavalo. Nunca seria incômodo, respondeu Lúcia. O jantar foi simples. Arroz, feijão, frango assado, farinha de mandioca. Sofia falou sem parar, contando tudo o que tinha acontecido enquanto a mãe estava fora. Mostrou desenhos, livros da escola, o dente que estava mole. Mamãe, olha só, ela disse, mostrando um papel cheio de cores. Desenhei você e eu numa casa nova, com flores no jardim e um cachorro. Que lindo, meu amor! E tem um homem também, olha. Sofia apontou para uma figura de palito ao lado das outras 2. É o homem que vai cuidar de nós. Lúcia ficou vermelha. Sofia, a gente conversou sobre isso. Mas não é namorado não, mamãe. É só um amigo que mora perto e vem almoçar domingo. Olhei para o desenho. Era feito com giz de cera, cheio de cores vivas e alegres. A casa tinha janelas grandes. O jardim estava cheio de flores desproporcionais. E as 3 figuras humanas tinham sorrisos enormes. É um desenho muito bonito, disse. Você acha? Posso fazer um para você levar? Claro. Sofia saiu correndo para buscar papel e giz de cera. Lúcia aproveitou para se aproximar. Desculpa, ela é muito sonhadora. Não tem problema. É bom ver criança sonhando. Significa que ainda tem esperança no mundo. E você, ainda tem esperança? Olhei pela janela.
O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. No quintal, Sofia havia voltado e estava sentada no chão, concentrada no novo desenho. A mãe de Lúcia regava as plantas, cantarolando baixinho. "Acho que estou aprendendo a ter de novo", respondi. Sofia terminou o desenho e veio me entregar. Era eu montado no cavalo branco, mas dessa vez não estava sozinho. Tinha uma família inteira em volta, incluindo ela e Lucia. "É para você não esquecer da gente", disse, séria como adulto. "Não vou esquecer." "Promete?" "Prometo." Quando chegou a hora de ir embora, Sofia me deu um abraço que cheirava a shampoo de bebê e biscoito. Lucia me acompanhou até o portão. "Obrigada", disse. "Por tudo. Obrigado você. Por me lembrar que ainda existem coisas pelas quais vale a pena lutar. Você vai voltar para sua cabana?" "Vou. Mas talvez não fique lá para sempre. Talvez seja a hora de tentar viver perto de gente de novo. Se um dia quiser visitar, a gente está aqui. Sei que estão." Montei no cavalo e me virei para acenar. Sofia estava na janela, batendo tchau com as duas mãos. Lucia estava no portão, sorrindo daquele jeito que só quem encontrou a paz consegue sorrir. A cavalgada de volta foi diferente. Mais lenta, mais pensativa. Parei várias vezes para olhar o desenho que Sofia havia feito, tentando entender o que uma criança de 7 anos conseguia ver que eu havia levado 3 anos para enxergar. Que a gente não precisa carregar a dor sozinho, que dividir o peso não diminui nossa força, aumenta ela, que às vezes salvar alguém é, na verdade, se salvar também. Quando cheguei na cabana, já era noite fechada. Acendi uma lamparina e me sentei na varanda, olhando para as estrelas. O silêncio estava lá, como sempre esteve. Mas não era mais um silêncio vazio, era um silêncio cheio de possibilidades. Pensei em Rosa, na criança que nunca chegou a nascer, na vida que construímos juntos e que a morte levou embora. Pensei em Lúcia sendo arrastada por aquela estrada, em Sofia esperando pela mãe, em como o mundo às vezes parece cruel demais para ter sentido. Mas pensei também no sorriso de Sofia, na força que Lucia encontrou para se levantar, na ligação telefônica que curou mais que qualquer remédio. Pensei em como, às vezes, fazer a coisa certa é simples assim. Ver alguém precisando de ajuda e ajudar. Tirei do bolso o desenho que Sofia havia feito. Mesmo na luz fraca da lamparina, conseguia ver as cores vibrantes, os sorrisos exagerados, a esperança desenhada com giz de cera. No fundo, a menina tinha razão. A gente não precisa estar sozinho. A gente só precisa ter coragem de aceitar que outros corações também batem no mesmo ritmo que o nosso. O ritmo de quem já sofreu, já perdeu, já teve medo, mas decidiu continuar acreditando que o mundo pode ser melhor. Guardei o desenho com cuidado e entrei na cabana. Amanhã talvez eu cavalgasse até o povoado mais próximo. Talvez conversasse com alguém além dos pássaros e do vento. Talvez começasse a construir aquela casa nova que eu havia mencionado para Lúcia. Porque aprendi uma coisa naqueles dias. O silêncio não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, ele sussurra baixinho que está na hora de voltar para casa. E às vezes, casa é onde tem gente que se importa se você chegou bem. Deitei no catre onde Lucia havia dormido e pela primeira vez em 3 anos não sonhei com Rosa morrendo. Sonhei com Sofia desenhando casas coloridas e com Lucia rindo na cozinha de uma dessas casas. Sonhei com segunda chance e acordei acreditando que elas existem. O povoado de Santa Rita do Jalapão ganhou um novo morador. Um homem de poucas palavras que conserta cercas, doma cavalos e aparece sempre que alguém precisa de ajuda. As crianças o chamam de Seu Miguel. E não tem medo dele, apesar dos adultos ainda sussurrarem histórias sobre o Apache solitário, que aparecia quando alguém precisava ser salvo. Todo domingo, ele cavalga até Palmas, almoça na casa de uma mulher que costura vestidos e tem uma filha que desenha princesas.
A menina sempre tem um desenho novo para mostrar, sempre com as mesmas cores vibrantes e os mesmos sorrisos enormes. E às vezes, quando alguém pergunta por que ele saiu da solidão, Miguel olha para o desenho que carrega no bolso e responde: porque aprendi que salvar alguém não é sobre ser herói, é sobre entender que todos nós estamos tentando chegar em casa. E às vezes só precisamos de companhia no caminho. O silêncio ainda existe, mas agora ele tem nome: paz. E a paz, descobriu Miguel, é muito melhor quando é dividida.